A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Provérbios capítulo 15, o versículo é o 4. Provérbio capítulo 15, versículo 4, diz assim, acompanhe na tela. A língua serena é árvore de vida, para ficar gravado no teu coração. A língua serena é árvore de vida. Amém? Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, acabamos de ler aquilo que Deus revelou ao coração de Salomão, do qual ele declara dizendo que a língua serena é árvore de vida, ou seja, a língua saudável, ela tem poder criativo. Isso mesmo, na verdade, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então, querido, se a vida e a morte se encontram no poder da língua, aprenda a declarar o que a palavra de Deus nos ensina. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então faça como o rei Davi, faça como ele, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas que o rei Davi se encontrava, ele sempre declarava palavra de vitória, como por exemplo em Salmo capítulo 23, versículo 5, ele diante de uma adversidade, olha o que ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então esse texto aqui, quando Davi diz, prepara-me uma mesa perante a presença dos meus adversários, primeira coisa que nós devemos entender, que lá no céu, meu amado irmão, meu amado amigo, não haverá inimigos. E os nossos inimigos não são físicos, eles são espirituais e eles se encontram aqui na terra. Quando Davi pede para Deus, querido, preparar uma mesa perante aos seus adversários, ele quer que você entenda a segunda coisa, que essa mesa, querido, nós não vamos encontrar lá no céu. Não, é aqui na terra que a palavra de Deus está nos ensinando, querido, a recebermos de Deus a nossa vitória. Por isso, querido, o texto que ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, é isso que a palavra de Deus revela ao nosso coração e nós devemos viver esse entendimento, que o Senhor nos tornou mais do que vencedor. Sabe por quê? Lá em João 10:10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E quando Jesus ele veio a essa terra, ele preparou uma mesa na presença dos nossos adversários. Amém? Como por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus ele despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus Cristo preparou essa mesa para a sua igreja diante dos seus adversários. E os adversários da igreja não são físicos, querido, são espirituais, são os principados, são as potestades, ou seja, é Satanás e todos os seus demônios. Jesus venceu, despojou a cada um deles. E Romanos capítulo 8, versículo 37, nos ensina que em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ande viva com essa consciência de vencedor, declarando que a palavra de Deus te ensina. Como por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo sabia da sua vitória em Cristo Jesus e ele sempre declarava, tudo posso naquele
que me fortalece. Então, na verdade, meu irmão, a única coisa que nós não podemos ter, na verdade, nesta terra é um corpo glorificado, mas tudo nós podemos. Nós temos o reino de Deus habitando, vivendo em nós. São benefícios dos céus, querido, que habitam no nosso espírito, no nosso coração, na nossa vida, que está disponível para todos aqueles que nascem de novo, que está disponível para a igreja do Senhor. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesus diz que o reino de Deus está no coração do homem. O reino de Deus se encontra dentro do ser humano. Amém? Então, quando você começa a declarar palavras de vida, palavras de vitória, querido, estas palavras, quando vêm do teu coração, elas começam a se manifestar na tua vida. Lá em Provérbios, capítulo 16, o versículo 23, olha o que a Bíblia diz: o coração do sábio é mestre de sua boca. Que texto tremendo e maravilhoso. O coração do sábio é mestre de sua boca. Meu irmão, o que você está ensinando aos teus lábios? O que você está ensinando à sua boca? Provérbio 16, 24 também diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando as tuas palavras são agradáveis, querido, e não existe palavras tão agradáveis como a palavra de Deus. O texto está dizendo aqui que é como favos de mel. É mel, querido, para a nossa alma, palavras agradáveis e medicina para o nosso corpo. Então nunca declare derrota, fracasso, enfermidade. Declare palavras agradáveis de vida, de saúde, querido, de crescimento no nome de Jesus. Agora, veja só o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Meu amado irmão, o homem, ele é uma pessoa extremamente perigosa. Como assim, pastor? Extremamente perigosa? Simples, meu irmão. Quando você começa a acreditar no que você diz que vai acontecer, então você tem poder criativo nos teus lábios. Olha só, por isso o Provérbio 18, 21 diz que a vida e a morte está no poder da língua, ou seja, daquilo que nós declaramos. O que você tem declarado na tua família, na tua vida, querido, nos teus empreendimentos? Sucesso, vitória ou fracasso ou derrota? A vida, o sucesso, querido, está naquilo que nós declaramos. E quando aquilo que nós declaramos está alinhado à palavra de Deus, não tem como você não deixar de vencer. Não tem como você ser derrotado, meu irmão. Porque Filipenses 4,13 nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então a razão, meu irmão, pela qual o diabo quer que você fale negativamente é porque ele conhece o poder da palavra falada. Então nós precisamos ter essa consciência, andarmos conscientes que nós temos poder criativo através daquilo que sai da nossa boca. Então aprenda a divulgar, querido, aprenda a falar, declarar a palavra de Deus com sabedoria e precisão, porque a nossa língua, ela tem essa capacidade de lhe destruir ou de lhe edificar. É você que escolhe, querido, ensinar a tua boca o que falar. Então as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas são muito claras quando diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, da seguinte forma: porque a boca, olha só, porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja só,
A boca fala do que está cheio o coração. Então, no nosso coração, no nosso espírito, meu amado irmão, ele é programado por palavra. Por isso, Romanos 10, versículo 8, Paulo nos ensina que a palavra de Deus, ela tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração. E isto é a palavra da fé que pregamos. Então, quando o diabo, querido, ele realmente nos tenta a falarmos palavras de fracasso e palavras de derrota, é porque ele sabe que nós somos aquilo que nós declaramos. Ele sabe que nós somos aquilo que nós falamos. E tudo que nós devemos falar, querido, é a poderosa palavra de Deus. Então o diabo, ele não quer que você descubra quem você é, querido, nascido de novo, como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele não quer que você saiba que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então tenha sua mente, o seu coração renovado pelo novo nascimento, querido, de estar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as coisas, meus irmãos, relativas ao seu espírito, elas se tornarão nova através de uma nova consciência em Cristo Jesus, que vem por intermédio da sua palavra. Então declare aquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que a Bíblia diz que você tem, aquilo que a Bíblia diz que você pode. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, querido, a tua vida começa a mudar completamente, porque Jesus declarou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de toda a palavra que procede da boca do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Eu deixo esta pequena reflexão, este dia ao teu coração, receba ela de bom grado na tua mente, no teu coração, coloque ela em prática, meu irmão, declarando as verdades da palavra de Deus, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente e nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremenda graça!